Nos vídeos anteriores a gente viu como é que fica a configuração de geradores e de terminações, né, para o diagrama de sequência zero, certo? Então, partindo desse princípio aí das terminações que a gente viu anteriormente, vamos ver como é que fica o circuito equivalente de sequência zero para os diferentes tipos de transformadores, tá? Então, essa tabela que a gente está vendo aqui, ela é do livro do Stevenson, certo? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui o diagrama da ligação, certo? E aqui desse outro lado aqui, o respectivo diagrama de sequência zero. Então, vamos entender o seguinte, ó. A gente tem esse lado aqui que é o primário, esse lado aqui é o secundário, né? Então, na entrada do primário a gente tem o ponto P e na saída do secundário a gente tem o ponto Q. Então, o que a gente tem que ver? Se a corrente de sequência zero que chega em P, ela vai conseguir sair no ponto Q, certo? Então, para cada diagrama desses, vamos fazer essa análise aí, tá? Então, vamos começar aqui com a configuração estrela aterrada no primário, estrela isolada no secundário. Então, nesse caso, a gente tem a barra de referência aqui, certo? Então, a gente tem que a corrente de sequência zero, ela poderia estar vindo aqui pelo aterramento, né? Só que como aqui está isolado, certo? Então, essa corrente de sequência zero não chegou no ponto Q, certo? Então, a gente tem essa configuração aqui. A impedância do transformador, a impedância de sequência zero do transformador, está conectada no ponto Q, só que não no ponto P, perdão, mas não está conectado no ponto Q. Então fica esse isolamento aqui, certo? Então esse ponto Q, no caso, ficou flutuando. Tá? Então esse é o caso da ligação estrela aterrada, estrela secundária isolada no secundário. Tá? Vamos para o segundo caso, que a gente tem estrela aterrada tanto no primário quanto no secundário. Então, novamente, né, vamos analisar se a corrente que chega no ponto P, ela vai sair no ponto Q. Então, nesse caso, como as duas estrelas estão isoladas, a corrente de sequência zero ela pode caminhar por aqui, por esse aterramento, e também pode caminhar por esse aterramento. Então, o resultado seria o seguinte, que a corrente de sequência zero, ela entra no ponto P e vai sair no ponto Q, circulando pela impedância de sequência zero do transformador. Certo? Então, ela existe um caminho que ela pode circular. Vamos ver o caso agora, né, dessa ligação estrela aterrada no primário e triângulo. Certo? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente sabe que nessa terminação existe corrente de sequência zero, certo? Que ela está diretamente aterrada aqui. E o triângulo, ele não, a corrente de sequência zero não chega nele. Certo? Então, como é que vai ficar o diagrama de sequência zero? Aqui no ponto P, certo? A corrente passa pela impedância de sequência zero do transformador, só que vai para a barra de referência. Certo? Enquanto o ponto Q fica flutuando. Certo? Então, isso para essa ligação aqui. E se a gente pegar e tirar esse aterramento do transformador, vai ficar essa ligação aqui, ó, estrela isolada e triângulo. Aí é o mesmo caso da ligação anterior, só que não tem o caminho para a barra de referência. A corrente iria circular aqui, só que não tem um caminho para ela circular. Tá? Então fica essa impedância flutuando aqui. Tá? E para configuração triângulo-triângulo, o que vai acontecer? Certo? Então a gente tem triângulo tanto no primário quanto no secundário. A gente viu que para o triângulo, né, o diagrama de sequência zero para o triângulo é um curto-circuito com ele mesmo. Então ficaria esse caso aqui. Certo? Então a gente vê que essa impedância ficou em curto-circuito com ela mesma aqui.
Tem muita gente assim que discorda dessa figura aqui do livro do Stevenson, né? Fala que aqui não tinha que ser a barra de referência, tinha que ser apenas um curto-circuito, né, nela mesma aqui. O que não deixa de ser verdade, certo? Até para simplificar nosso diagrama. Então, na hora de fazer o diagrama da ligação triângulo-triângulo, basta fazer a impedância em curto-circuito com ela mesma, não precisa conectar na barra de referência. Mas no final dá a mesma coisa, né? Porque a impedância vai estar em curto-circuito com ela mesma. Então, vejam os vídeos anteriores, né? Como é que fica a questão das terminações e aí poder ter em mente como é que fica esses diagramas para cada configuração de transformador, certo? Lembrando que isso aqui a gente só está falando em sequência zero, né? Sequência positiva e negativa não muda como a gente viu lá em faltas simétricas. Okay?